A gente tem um momento aqui do papo que a gente tem um quadro que a gente chama de 3 Es. Que na verdade é para a gente falar de 3 livros. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar, por isso os Es, e um livro para esquecer. Tá. Então é para eu pensar num livro para enaltecer, um para emprestar. Um livro para enaltecer é um livro que você. É um livro muito bom, assim, que você fala. Esse livro é outstanding, assim. Tá bom. Nossa, assim, de cara, fica complicado. Bom, um livro para enaltecer, vou falar do José e Seus Irmãos, do Thomas Mann, tá? Que é um livro que eu adoro, que foi muito importante na minha vida. Uhum. É um livro sobre a história bíblica do José, o José que foi vendido pelos irmãos para os egípcios, mas os irmãos contaram para o pai que ele tinha sido morto, né? E no fim o José era um grande intérprete de sonhos e por causa disso ele foi escolhido pelo faraó do Egito para ser o intérprete dos sonhos dele, faraó. Oh. E o José, ele interpretou que o faraó tinha tido um sonho de que eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o José interpretou e disse, olha, nós vamos ter 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Uhum. Então é melhor você guardar todos os grãos possíveis para que quando vier a escassez nós tenhamos comida. E foi o que o faraó fez e foi o que aconteceu. Nossa, que maravilhoso. Então o Egito era o único lugar do mundo na época com comida. E o que acontece? O Jacó, que é o pai dele, com os irmãos passando fome, vão para o Egito para tentar comer. E quem eles encontram lá? O filho que o pai achava que estava morto e que os recebe e os perdoa. Essa história é maravilhosa. É maravilhosa, né? Nossa, e o não li ainda, tá na minha lista. E o aqui Thomas já. Mann, ele expandiu essa história, ele ficcionalizou a história e ele detalha. E o grande assunto do qual o Thomas Mann fala durante a obra é o tempo. Né? O que é o tempo? O que é a passagem do tempo na Bíblia? O que é o tempo agora? Né? Como se debruçar sobre o tempo que passou, enfim, é um livro bárbaro. E qual o nome da obra, desculpa? É José e Seus Irmãos. José e Seus e Irmãos. O autor é o Thomas Mann. Perfeito. Nossa, excelente, eu amei o roteiro, eu amei essa história. Demais. Escrita por ele, né? Exato. Boa dica aí, excelente. Legal. E para emprestar? Um livro para emprestar, vou escolher um livro brasileiro. Uhum. Eu emprestaria um livro que eu acho que não foi devidamente reconhecido pela crítica e nem pelo público, que é um livro de um autor muito amigo chamado Joca Terron. Uhum. O livro Noite Dentro da Noite, que na minha opinião é um dos grandes livros dessa nossa década. É um livro quase um épico mato-grossense. Uhum. Um épico pantaneiro, né, que fala sobre a situação política do Brasil atual. Ele quase que profetiza alguns acontecimentos políticos que aconteceram, fala bastante sobre o Lula, mas tudo de um ponto de vista meio mágico, místico. Uhum. Um livro incrível. Maravilhoso. Não é um autor que está muito em evidência mesmo, então é legal também trazer essa referência. Eu acho que seria até legal trazer ele aqui, porque ele é incrível. E um livro para esquecer, né? Desculpa, você pode repetir o nome dele? Então? É Joca Terron. Tá bom, perfeito. E o nome do livro é Noite Dentro da Noite. Noite Dentro da Noite, perfeito. Noite Dentro da Noite. E agora é um livro para esquecer. Oh, meu Deus, um livro para esquecer. É difícil, porque os livros para esquecer eu esqueci. Tá respondido, então. Eu acho que esses livros do tipo Como Enriquecer em 10 Lições, qualquer um livro desse Aprender tipo... inglês em 3 horas, falar fluente em 3 horas. Qualquer livro desse tipo, né? Como Ser Feliz, não sei o quê. Qualquer livro de autoajuda, eu acho que é um livro para esquecer. Anotado.